Antes da mensagem, eu quero orar pela Camila. Vem cá, Camila. Você viaja amanhã, né? Terça-feira. Vai embora. Terça-feira. E amanhã chega o José. E ela vai na terça. Vamos ficar em pé, vamos orar. Ela vai. Você vai se encontrar com seu marido. Vai com o filho encontrar com o marido nos Estados Unidos. Senhor meu, nós queremos abençoar a nossa irmã, Senhor, em nome de Jesus. Pedir que Tu possas guiar os seus passos naquele tempo, ali naquele país, no tempo que Tu tens preparado. Por isso, guarda a Tua serva, prepara uma igreja para que ela possa congregar juntamente com a família, cuidar dos seus passos, da sua segurança, da sua saúde, Senhor, de modo que ela possa ser abençoada em Cristo Jesus. E nós a abençoamos também, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pelo tempo. Tá, irmãos. Uma das coisas que eu tenho buscado na minha vida é não ficar habituado com Jesus. Jesus não pode ser um hábito. Jesus tem que causar comichão em nossas vidas todos os dias. E quando Jesus torna-se um hábito, o pecado toma conta da vida. O pecado é resultado de escolhas. Às vezes nós culpamos A, culpamos B, mas o pecado é resultado das nossas escolhas e muito
da nossa pouca afeição por Jesus. Todos nós aqui lidamos com tentações. Talvez outros mais, outros menos. É como no casamento. Eu sei que o casamento é a rotina. Mas quando o nosso cônjuge se torna apenas um hábito, nós estamos mais susceptíveis ao adultério e à queda. Não estou entrando na questão de rotina, porque todos nós temos rotina de vida. E eu não sei o que seria das nossas vidas se não tivesse também as rotinas de vida. De certa forma, essas rotinas nos ajudam a planejar a própria vida. Ainda que tenhamos na nossa agenda aquele elemento X que não estava previsto. E como pastor, como líder religioso, eu corro um risco muito grande de me habituar com Cristo. Corro um risco muito grande que as muitas ciências me levam à frieza espiritual, que necessariamente não é resultado das muitas ciências, mas do nosso hábito. Quando Deus estava falando através de Jeremias, da destruição de Jerusalém, ele diz lá no capítulo 21 de Jeremias, que não é o texto que vou pregar nesta noite, mas ele diz: a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Sempre. Nós é que criamos a terceira via. Nós criamos terceira via com a nossa frieza espiritual, com a nossa indiferença. Quando Cristo já não nos trata, já nos causa comichão. Paixão no bom sentido. Ou então nos habituamos ao frenesi da vida. Hoje, quando a irmã Vilma tocava o hino da igreja, o fundamento é Cristo, o bom pastor. Hoje a igreja, o que determina a igreja é a mídia. Esses dias eu conversava com o pastor sobre isso. O que determina o conceito de igreja é a mídia. E nós embarcamos nessa mídia sem avaliarmos se aquele conceito tem fundamentação bíblica. Nós vivemos, de certa forma, é típico da nossa era, uma certa superficialidade de conhecimento. Mas não vamos a um médico se alguém nos disser que ele apenas tem conhecimento superficial do assunto. Nós temos perdido o nosso aprofundamento em Cristo. E na medida que perdemos esse aprofundamento em Cristo, onde as palavras do Senhor, onde a pessoa de Jesus, onde Deus encarnado através de Jesus já não faz efeito sobre nossas vidas. Eu tenho procurado conhecer melhor Jesus. Através das Escrituras, especialmente através do livro do Evangelho de Lucas. Eu não vi meus pais envelhecerem por conta do ministério. Eles sempre compreenderam isso. Que eu sou fruto de uma época onde os pais tinham alegria quando um filho era separado ao ministério.
mas de certa forma tenho sido impactado pela velhice deles. E tenho pedido a Deus que me oriente a partir dos anos de vida que tenho pela frente. Eu tenho pedido a Deus que me deixe ser impactado pela pessoa de Jesus, mas impactado pela reflexão, não que a emoção não seja importante, mas impactado a partir das Escrituras, porque são as Escrituras que dará o fundamento para a minha caminhada. O último texto que pregamos no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 5. Nós terminamos com a declaração de Jesus. Lembrando que Senhor é aquele que tem poder de decisão. Senhor é aquele que possui ou dispõe de algo. Quem é que possui a minha vida? Quem é que dispõe da minha vida? Esse é Senhor. E Jesus termina o versículo 5 dizendo: o Filho do Homem é Senhor do sábado. E o texto vai dar continuidade no versículo 6. Ainda em outro sábado, entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita atrofiada. Os escribas e fariseus observavam-no para ver se curaria em dia de sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e fica em pé aqui no meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Alguns usam esse texto como um ritual de oração. A Bíblia não fala disso. Jesus queria ensinar aqui uma lição maior. E disse Jesus: eu vos pergunto, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer mal? Salvar a vida ou tirá-la? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restabelecida. Mas eles se encheram de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Mais uma vez nos encontramos com Jesus diante da experiência do sábado. Os rabinos não faziam objeção quanto à cura do sábado, se ela representasse um perigo à vida. Senão, eles eram inflexíveis.
E uma mão ressequida, uma mão murcha, uma mão que talvez tivesse sido resultado de uma atrofia muscular, uma mão que, como dizem os comentaristas, perdeu o sumo natural. Não era para os outros uma questão de vida. Porque nós temos a tendência de pensar nos outros a partir da nossa ótica, ou do nosso pressuposto. Eu pensavam os rabinos, que uma mão atrofiada não era uma questão de vida. E é bom lembrar, e ainda hoje acontece, que muitas vezes associamos à enfermidade o pecado. Isso pode ser observado na forma como espiritualizamos coisas. Não estou dizendo que é errado espiritualizar. Estou falando na forma que espiritualizamos. E diz o texto, mais uma vez Jesus estava diante desse dilema, diante do que é legislado, estabelecido, e diante daquilo que é a oportunidade. Nós às vezes somos muito generosos com quem temos carinho, por quem temos carinho, e somos pouco generosos com quem não temos convivência. Talvez se aquele homem fosse parente de alguns deles, talvez Jesus fosse fantástico na medida que curou. Tem que entender isso. Às vezes nós criamos regras para os outros. Às vezes nós estabelecemos normas para os outros. Não que não sejam necessárias normas. É lógico que a sociedade precisa de legislação, de normas. Estou falando quando estas coisas sobrepõem aqui o amor. Jesus conhecia o pensamento. E uma das coisas que a gente sempre tem que estar preparado, quem lidera, é que você será vidraça. Você estará sempre sendo julgado, percebido. E eu via muito o meu pastor dizendo: ninguém joga pedra em árvore que não dê fruto. Hoje eu dizia para o irmão: nada na humanidade é novo. Nós é que nos surpreendemos. Jesus então chama esse homem da mão atrofiada, coloca diante daquela comunidade que ali estava, daquele grupo, pediu que ele se levantasse, ficasse em pé em evidência, no meio, que não era a prática de Jesus. E disse então: eu vos pergunto, é lícito fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Nesse caso aqui, Jesus não deixa uma terceira via. Entende isso, irmãos? Lá no Evangelho de João, no capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus disse da sua missão. Versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio salvar, porque
Porque o mundo já está julgado. E quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A missão de Jesus é salvar. A missão de Jesus é tirar do poder das trevas. A missão de Jesus é trazer transformação de vida. E lá quando, por ocasião da conversão de Mateus, no capítulo 9, abra a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, quando Jesus diz, no versículo 13, 12 e 13, porque mais uma vez houve crítica, e vai haver sempre, irmão. Sempre que você quiser estender a mão para alguém que está fora de padrão, você vai enfrentar problema. Entenda isso. Jesus é que mostra isso. Está lá no versículo 12, capítulo 9. Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os enfermos. E depois aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, porque não vim chamar justos, mas pecadores. É isso que ele deixa. A questão que Jesus estava muito pouco ligado à questão do sábado. Havia um problema, havia um homem com a mão atrofiada. Experimenta passar essa semana sem a sua mão direita. Uma semana não, amanhã, só amanhã, hoje à noite. Põe tua mão, prende de certa forma, sem ter movimento com ela. Tenta imaginar, e além da questão estética. Além de uma sociedade que julgava a doença como pecado. Por isso, quando Jesus curava, ele restaurava a condição social da pessoa, a condição de aceitação da pessoa. Eu tenho, já falei isso para os irmãos, escrevi um artigo que apresento agora em congresso, sobre a pele. Você sabe quantas pessoas sofrem preconceito por causa de pele? Mas pastor, às vezes a roupa está cobrindo, às vezes. Mas lembremos-nos que aqui é uma sociedade que ligava a questão da doença a pecado. E que ainda hoje, de vez em quando, nós fazemos ponte. Nós ligamos comportamento, atitudes a pecado. E a pergunta que Jesus fez, Jesus não deixou brecha. Ele deixou o que é lícito no sábado. O que é lícito diante da religião. Eu tenho muito cuidado com essas expressões, porque dá a impressão que aqueles que têm uma religiosidade mais corriqueira, pode passar a impressão que essa gente não é crente. E não é isso que eu estou dizendo. Que é o outro lado também. O que Jesus está ensinando aqui, que pessoa tem prioridade. Jesus está dizendo que o seu problema, o meu problema, essa mão atrofiada, essa mão mirrada, que poderíamos dar vários nomes a isso. Várias situações. Se Deus me permitir, eu espero que a igreja responda às reflexões sobre ética que vamos fazer agora nesses 2 meses. Vamos discutir um pouco sobre questões éticas. Como Jesus atua nisso? Ele está dizendo, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? É lícito salvar a vida ou tirar a vida?
Isso me dá conforto diante de Jesus, sabe por quê, irmãos? Porque Deus conhece a minha vida. Deus sabe da minha mão mirrada. Deus conhece a minha mão mirrada. Deus conhece meus próprios preconceitos. E Deus tem me ensinado isso a cada dia através de Jesus. Entende? Eu ainda não sei o que Deus quer fazer da minha vida, desses 20 anos de vida útil que eu espero ter ainda. Mas eu sei de uma coisa, Ele tem me virado ao avesso. Hoje eu dizia a um colega, a igreja nem sempre conhece o pastor. A igreja me conhece aqui, de terno, de gravata, e pensa que eu sou isso, de terno e gravata. E algo que eu busco não ser incoerente naquilo que eu creio. Por isso, meu irmão, eu não sei qual a sua mão mirrada. O que eu sei é que diante da sua mão mirrada, da minha mão mirrada, Jesus diz: é lícito fazer o bem. É lícito salvar a vida. Outras coisas vão se ajustando. Espiritualmente ninguém nasce pronto. É uma caminhada com Deus. Há um ato de nascimento. Nascemos em Cristo. Nascemos de cima para baixo. E nascemos para vivermos a novidade de vida e um aprendizado com Cristo. E a gente tem uma tendência de pensar que só precisa do Evangelho pessoas assim, ou pessoas assim, ou pessoas assadas, dessa outra forma. E Deus pensa no homem como um todo. Esse texto, para mim, primeiro, compreender o furor quando agimos diferente do que as pessoas pensam. Do modus vivendi da pessoa, do status quo, do modus operandi das pessoas. Eu não fui chamado para a mesmice. Eu não aprendo isso com o meu Cristo. Eu digo isso porque às vezes nós ficamos tão marcados pelo sábado, e não há aqui qualquer crítica nesse aspecto. O que eu estou dizendo é que nós somos tão marcados por determinadas regras que elas necessitam ter. Não estou questionando isso. Que às vezes não temos tempo para socorrer. Ou não queremos socorrer. Porque é sábado. E Deus tem nos colocado e vai colocar na sua vida também pessoas, situações, onde o amor vai prevalecer. E esse é o diferencial. Esse é o grande dilema da igreja hoje. Como, de certa forma, ser diferenciado nesse mundo. Um mundo que, na sua essência, abarca a mídia, mas que essa mídia não tem influência sobre ela, sobre este mundo, no dia a dia. Porque a nossa vida não é resumida às celebrações. Nossa vida
não é resumido a grandes celebrações. Ele é o dia a dia. E quando Jesus pergunta, volto a dizer, ele é enfático com isso, ele não abre espaço para outra resposta. Não abre espaço para uma terceira via. Jesus sabia o que estava passando na cabeça daquela gente. Ele pergunta, é lícito fazer o bem ou o mal? É lícito fazer o bem ou o mal? É lícito estender a mão para quem pensa diferente de você, às vezes até para quem crê diferente de você. Ou mostrar a fé que você tem através da sua atitude. Eu penso, irmãos, que aquele homem saiu dali muito feliz. Não tinha mais a mão mirrada. Não tinha mais o estereótipo do pecado na vida. E esse é o ensino para mim, na minha vida. Jesus age. Jesus é maior. Vou até brincar, Jesus é muito mais maior de qualquer dilema humano ou regra humana. Ele transforma, ele muda, ele vai mudando a história de vida das pessoas, entende isso? Mas de repente Deus faz com que pessoas que sejam inimigas de etnia, inimigas de pensamento, inimigas de conceito, Deus cria uma oportunidade para que você possa dizer, é lícito fazer o bem ou fazer o mal? É lícito. Mas eu quero terminar essa noite é bem verdade que o furor dessa gente levou Jesus à cruz. E sempre leva. Sempre leva. Mas eu quero orar por aqueles, é uma linguagem figurativa que eu vou usar. Aquele que de certa forma, olha pastor, eu tenho uma mão mirrada na minha vida. Deus sabe o que é, Deus sabe qual é o problema. E esse problema interessa para a pessoa e para Deus, nesse momento. Só. Às vezes até um temperamento mais fechado pode ser um problema com a mão mirrada. E você quer dizer, Jesus, faça bem na minha vida. Faça o bem na minha vida. Cura isso aqui. Você sabe o que é. Deus sabe o que é. Estamos apenas em família e vamos orar por isso. Enquanto a igreja vai cantar o hino indicado, né? Castelo Forte, né? Pode ficar em pé. Pode ficar em pé. Nem sei se vai ter alguém que vai entender assim. Enquanto a igreja canta, as pessoas vão vir à frente, eu vou orar por essas pessoas individualmente. Não vou orar coletivamente. Deus sabe a sua luta, meu irmão, minha irmã, Deus sabe. Então vamos colocar isso diante de Deus. Enquanto a igreja canta, a gente ora. E pede que Deus faça em Cristo esse milagre. Isso.
bem para essas pessoas. Tu dás a vida a essas pessoas. Cada um sabe a sua luta, Senhor. Cada um sabe qual é a sua mão mirrada. O que é que impede, Senhor, às vezes movimentar-se mais livremente e ter uma vida mais tranquila. Te agradeço pelo que Jesus tem me ensinado. Te agradeço pela visão das pessoas e do mundo que Jesus tem me dado. Abençoar este povo que é teu, que é a tua igreja, Senhor. E dá-nos sempre que possamos estar do lado do bem, do lado do amor ao próximo, do serviço ao próximo. Dá-nos sempre o discernimento das nossas próprias intransigências, Senhor. E agora leva-nos em paz para os nossos lares. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito sejam com todo o povo, agora e para todos sempre. Amém.